No momento exato em que Jesus morreu, algo sobrenatural aconteceu. 7 eventos impressionantes ocorreram de repente, assustando todos que estavam presentes. Isso confirmou que a morte de Jesus não foi algo comum. O céu escureceu, a terra tremeu e sinais divinos apareceram para todos verem. Mas o que exatamente aconteceu? Qual o significado desses eventos? E por que até hoje eles deixam muitas pessoas confusas? Agora vamos entender as 7 coisas que mostraram que a morte de Jesus foi o momento mais importante da história. E o que veio depois desse dia mudou tudo para sempre. Se inscreva no canal, comente e compartilhe este vídeo. No momento exato em que Jesus morreu, por volta do meio-dia, quando o sol deveria estar brilhando forte, algo inacreditável aconteceu. De repente, a luz desapareceu e uma escuridão densa cobriu toda a terra. Esse fenômeno durou cerca de 3 horas. Do meio-dia até as 3 da tarde, exatamente enquanto Jesus sofria na cruz. O Evangelho de Mateus descreve claramente esse momento que causou essa escuridão. Muitas pessoas tentam explicar esse evento como um eclipse solar, mas há um problema. A Páscoa judaica sempre acontece durante a lua cheia e um eclipse total é impossível nesse período. Se não foi um fenômeno natural, qual é a explicação? A resposta pode estar no significado espiritual desse acontecimento. Na cultura judaica, a escuridão era um sinal de julgamento divino. No Antigo Testamento, o profeta Amós já havia falado sobre algo parecido, que diz: "Naquele dia, declara o Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia." A conexão entre essa profecia e a morte de Jesus é muito forte. A escuridão não foi só um sinal, mas uma demonstração do julgamento sobre o pecado da humanidade que Jesus estava carregando naquele momento. Imagine estar em Jerusalém naquele dia e ver o sol desaparecer. De repente, as pessoas entraram em pânico, sem entender o que estava acontecendo. O Talmud judaico, um dos principais registros das tradições judaicas, menciona uma escuridão incomum no tempo da crucificação. Isso mostra que o fenômeno foi testemunhado até mesmo por aqueles que eram contra Jesus. Pouco antes de entregar seu espírito, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" Esse clamor vem do Salmo 22, que profetiza o sofrimento do Messias. Naquele momento, o Pai mostrava ao mundo o peso do pecado que Jesus carregava. Durante essas 3 horas de escuridão, algo ainda mais impressionante aconteceu. O próprio templo em Jerusalém foi afetado por um sinal divino inegável. No exato momento em que Jesus morreu, algo aconteceu dentro do templo que deixou os sacerdotes em choque. O véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo foi rasgado de cima a baixo, sem qualquer intervenção humana. Esse véu não era apenas um pedaço fino de pano, ele era uma cortina grossa, com cerca de 18 metros de altura, feita de tecidos muito resistentes. Para ser rasgado daquela forma, seria necessário um poder tremendo, algo impossível para um ser humano. A Bíblia relata esse evento claramente, que diz: naquele momento, a cortina do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. O detalhe de que o véu foi rasgado de cima para baixo é muito importante. Se tivesse sido rasgado de baixo para cima, alguém poderia pensar que uma pessoa o fez, mas o fato de ter sido rasgado de cima para baixo mostra que foi um ato de Deus. O que isso significa? No Antigo Testamento, o templo era onde Deus habitava entre o seu povo. No centro do templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança era guardada. Esse lugar era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo assim somente uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O véu representava a separação entre Deus e a humanidade, pois o pecado impedia o acesso direto à presença divina. Mas naquele instante, quando Jesus morreu, essa separação chegou ao fim. O véu rasgado simbolizava que, por meio do sacrifício de Cristo, todos agora tinham acesso direto a Deus. Não era mais necessário um sumo sacerdote humano para interceder pelo povo, porque Jesus se tornou o perfeito e eterno sumo sacerdote. O autor de Hebreus confirma essa verdade. Portanto, irmãos,
Já que temos confiança para entrar no lugar sagrado pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu para nós através da cortina, imagine o impacto sobre os sacerdotes no templo naquele momento. Eles cresceram acreditando que o véu era a barreira entre Deus e a humanidade. De repente, essa barreira foi destruída diante de seus olhos. O sistema religioso baseado em sacrifícios e rituais estava chegando ao fim porque o sacrifício perfeito havia sido oferecido. Esse evento não foi um simples acaso, mas um poderoso sinal de que algo maior estava acontecendo. O próprio Deus estava anunciando que o caminho para sua presença estava aberto para todos. Mas esse não foi o único sinal sobrenatural. Quando o véu se rasgou, a terra começou a tremer violentamente. A terra tremeu no momento em que Jesus deu seu último suspiro. Um poderoso terremoto sacudiu tudo. O Evangelho de Mateus relata esse evento que a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse terremoto não foi apenas um fenômeno natural, mas um sinal divino que deixou todos aterrorizados. Jerusalém já havia experimentado tremores antes, mas esse foi diferente. Aconteceu exatamente no momento da morte de Jesus e foi tão forte que rachou pedras, destruiu partes da cidade e fez algo ainda mais surpreendente: abriu túmulos. O impacto foi tão grande que até mesmo os soldados romanos, acostumados com a brutalidade da guerra, ficaram apavorados com o que presenciaram. No Antigo Testamento, os terremotos frequentemente simbolizavam a presença e o julgamento de Deus. Quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, a montanha tremeu violentamente. O profeta Naum declarou que a terra treme diante dele, o mundo, e todos os seus habitantes estremecem. Agora, no momento da morte de Jesus, a terra mais uma vez respondeu à intervenção divina. Esse terremoto tinha um significado profundo, representava a mudança de um sistema antigo para um novo. O templo, os sacrifícios e as leis cerimoniais estavam sendo substituídos pela nova aliança no sangue de Cristo. Algo tremendo aconteceu no reino espiritual e a própria criação reagiu. Além disso, esse terremoto foi um sinal de que a morte de Jesus não era uma derrota, mas uma vitória. A terra tremeu não apenas em resposta ao sofrimento de Cristo, mas como um anúncio do que aconteceria 3 dias depois. Outro terremoto seria registrado, mas dessa vez no momento da ressurreição. Imagine estar em Jerusalém naquele dia. Você vê o céu escurecer, o véu do templo se rasgar e de repente sente o chão se mover sob seus pés, casas desmoronam, rochas se partem. O pânico toma conta da multidão. Esse evento marcou profundamente todos que estavam lá, inclusive os líderes religiosos que condenaram Jesus. Eles puderam mais negar que algo extraordinário estava acontecendo, mas o terremoto não foi o único evento sobrenatural daquele dia. Algo ainda mais assustador ocorreu. Os se abriram e os mortos à vida. Se a escuridão repentinamente, o véu rasgado e o terremoto já foram chocantes, o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. A Bíblia registra que no momento da morte de Jesus, os túmulos se abriram e muitos mortos ressuscitaram. O Evangelho de Mateus descreve que os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eles saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus e entraram na Cidade Santa, aparecendo para muitas pessoas. Esse evento foi um dos mais misteriosos daquele dia. Quem eram essas pessoas que ressuscitaram, como isso aconteceu? E qual foi o significado desse sinal sobrenatural? Primeiro, devemos entender que essas pessoas não eram qualquer um, mas santos, aqueles que viveram fielmente diante de Deus. O fato de seus túmulos foram descobertos indicava que algo grandioso estava acontecendo. A vitória de Jesus sobre a morte já estava sendo demonstrada antes mesmo de sua ressurreição. A ressurreição dessas pessoas foi um sinal claro do poder de Cristo. Ele disse: "Eu sou a raiz e a vida, quem crê em mim viverá, ainda que morra." No momento em que Jesus morreu, esse poder começou a se manifestar visivelmente. Mas há um detalhe interessante no relato de Mateus. Ele diz que essas pessoas saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Isso nos mostra que a ressurreição de Cristo foi o evento principal e que essas pessoas ressuscitadas serviram como testemunhas dessa nova era.
Elas entraram em Jerusalém e descobertas para muitos, confirmando que algo extraordinário estava acontecendo. Imagine o impacto disso. Familiares e amigos viram pessoas que estavam mortas há anos andando pelas ruas. Isso deve ter causado uma grande comoção. Algumas pessoas podem ter sido desconhecidas pelos próprios sacerdotes e religiosos. Como alguém poderia negar um sinal tão evidente? O simbolismo aqui é profundo. No Antigo Testamento, os profetas falaram de um tempo em que Deus restauraria os mortos. Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos voltando à vida. Agora, na morte de Jesus, esse poder estava sendo todos manifestados de forma real. Esse evento foi uma anterior do que acontecer com os que creem em Cristo. A elevação não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade já começando a se seguir. Esses santos ressuscitados estão para o futuro, quando todos os que pertencem a Cristo também serão ressuscitados para a vida eterna. Mas esse não foi o único sinal que impactou os presentes naquele dia. Enquanto tudo isso acontecia, um homem proposto, um soldado romano, fez uma declaração surpreendente que mudou completamente sua vida. Um centurião romano cumpriu Jesus como o Filho de Deus. Os soldados romanos estavam habituados com execuções. Para eles, crucificando violações era apenas parte do trabalho. Mas naquele dia, algo era diferente. O que começou como apenas mais uma execução rotineira, logo se tornou um evento sobrenatural, que aterrou até os mesmos mais. Uma execução rotineira logo se tornou um evento sobrenatural que aterrou até os mesmos mais resistidos. Entre esses soldados, era um centurião, um comandante responsável por cerca de 100 homens. Ele supervisionou todo o processo. Desde as reportagens de Jesus até a crucificação, ele provavelmente viu Jesus sendo espancado, humilhado e coroado com espinhos. Talvez tenha sido ele quem deu a ordem de cravar os pregos em suas mãos e pés. Mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar. O centurião testemunhou cada ocorrência sobrenatural naquele dia. Ele viu o céu escurecer inexplicavelmente, sentiu a terra tremer violentamente sob seus pés, viu o pânico daqueles ao seu redor e ouviu as últimas palavras de Jesus. Ao contrário de outros homens condenados que morreram amaldiçoando ou implorando por misericórdia, Jesus entregou seu espírito com dignidade e autoridade, dizendo: "Está consumado". Foi então que algo aconteceu no coração do soldado. O Evangelho de Mateus registra sua ocorrência, que dizia: quando o centurião e aqueles com ele que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: "Certamente este era o Filho de Deus". Esse momento foi um ponto de virada. Até aquele momento, os zombaram um pouco de Jesus. Eles o vestiram com um manto escarlate, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o ridicularizaram como um falso rei. Mas agora, à luz de tudo o que testemunharam, seus corações descobriram a mudar. O reconhecimento do centurião mostra algo poderoso. Até mesmo aqueles que participaram da própria crucificação puderam encontrar redenção. Antes, Jesus orou para que o Pai os perdoasse e disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que está fazendo". Essa oração foi atendida imediatamente na vida deste soldado. Imagine uma cena: um comandante romano, um homem experimentado às batalhas e execuções, agora olhando para a cruz com medo e reverência. Seu coração resistido foi quebrado. Ele viu com seus próprios olhos que Jesus não era um mero criminoso. Ele era exatamente quem disse ser. Mas esse evento não foi isolado. O impacto da morte de Jesus não se limitou aos soldados. As multidões que vão zumbi dele também fez com que percebesse que algo extraordinário havia acontecido. Naquela manhã, Jerusalém estava em celebrações. A cidade estava cheia de peregrinos que viajavam de diferentes regiões para celebrar a Páscoa. No entanto, em meio a essa celebração, um evento paralelo ocorreu: a crucificação de Jesus. Muitos se reuniram para assistir, alguns por curiosidade, outros para zombar, e um pequeno grupo, como os discípulos e Maria, sua mãe, com tristeza.
Durante horas, Jesus pendia na cruz. A multidão o ridicularizava. As pessoas gritavam coisas como: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz." Os líderes religiosos estavam satisfeitos por terem garantido sua específica e zombaram dizendo que salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Para eles, parecia a derrota final daquela que afirmava ser o Messias, mas, à medida que os sinais sobrenaturais chegaram a se manifestar, a zombaria se transformou em medo. Primeiro veio a escuridão repentinamente ao meio-dia. Depois, o violento terremoto que abalou toda a cidade. O templo foi afetado, o templo foi aberto, foi rasgado, e até mesmo os túmulos foram abertos. A atmosfera tornou-se aterrorizante. Lucas descreve a consequência da multidão ao final da crucificação. Quando todas as pessoas que fizeram se reunido para testemunhar esse espetáculo viram o que havia acontecido, bateram no peito e foram embora. Bater no peito era um sinal de profundo remorso e angústia. As mesmas pessoas que gritado, "Crucifica-o!" apenas algumas horas antes agora estavam fugindo em terror. Elas perceberam que algo muito maior do que imaginavam havia acontecido. O remorso começou a surgir, mas para muitos já era tarde demais. Aqueles que rejeitaram Jesus agora entenderam que não estavam lidando com qualquer pregador, mas com o próprio Filho de Deus. Eles testemunharam sinais inegáveis. Mas o que fariam com isso? A cena era avassaladora. As ruas estavam cheias de pessoas correndo, chorando, tentando entender o que havia acabado de testemunhar. Alguns líderes religiosos buscaram manter uma aparência de controle, mas, no fundo, sabiam que algo estava errado. Se trataram de um erro ao condenar aquele homem. A morte de Jesus não trouxe a paz que esperavam, mas sim um sentimento de culpa e inquietação. Esse momento foi um ponto de virada. Para alguns, foi o início de uma tristeza sincera que os levariam à fé em Cristo. Mais tarde, no dia de Pentecostes, Pedro pregaria a essa mesma multidão e 3.000 pessoas seriam convertidas. Para outros, no entanto, foi uma oportunidade perdida. Mesmo com esses todos sinais, escolheram suportar suas corações. Mas o que aconteceu com os líderes religiosos e aqueles que ignoram esses sinais, como suas decisões naquele dia alteraram o curso da história, mesmo diante de tais eventos sobrenaturais, nem todos consideraram o que realmente aconteceu? Alguns líderes religiosos, soldados e membros da multidão suportaram seus corações e se recusaram a admitir que Jesus era o Messias. Eles viram o céu escurecer, sentiram o terremoto, ouviram relatos de mortos ressuscitando e descobriram que o véu do templo havia sido rasgado, mas ainda assim escolheram ignorar os sinais. Os líderes religiosos que planejaram a morte de Jesus estavam inquietos. O templo, o maior símbolo do poder religioso, havia sido diretamente afetado pelo terremoto. Além disso, o véu rasgado era uma clara indicação de que algo havia mudado para sempre. O problema era que admitir isso, consideração que havia condenado injustamente o Filho de Deus. Para preservar suas posições e reputações, escolheram uma estratégia diferente. Encobrir a verdade, logo após a crucificação, quando os guardas contando a ressurreição de Jesus, os sacerdotes subornaram os soldados para expressarem a mentira de que o corpo de Cristo havia sido roubado. Isso demonstrou o quão resistentes eram à verdade, mesmo com todas as evidências diante de seus olhos. Mas recusar-se à consideração, Jesus teve consequências apenas algumas décadas depois. No ano 70 DC, Jerusalém foi destruída pelo exército romano. O templo, centro do culto judaico, foi queimado e nunca mais reconstruído. Esse trágico evento foi uma revelação profética das palavras do próprio Jesus. Não vai conseguir aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. O sistema religioso que rejeitou o Messias chegou a um fim trágico. Os soldados que participaram da crucificação também tiveram destinos diferentes. Alguns, como o centurião, consideraram Jesus como o Filho de Deus e provavelmente tiveram suas vidas transformadas. Outros, no entanto, forneceram suporte, sem perceber que participaram do evento mais importante da história.
E a multidão, alguns genuinamente se arrependeram e posteriormente conseguiram seguidores de Cristo, outros, porém, retornaram às suas rotinas e optaram por esquecer o que tinham visto. A história mostra que sinais e milagres, por mais impactantes que sejam, não são suficientes para mudar um coração resistido. Somente uma verdadeira transformação interior pode levar alguém a reconhecer Jesus como Salvador. O que aconteceu naquela tarde foi um aviso para toda a humanidade. Demonstrou claramente que a morte de Jesus não foi um evento comum, mas um marco na história espiritual daqueles que ignoraram os sinais, perdidos a maior oportunidade de suas vidas. Reconhecimento e seguir o Filho de Deus. Agora, a pergunta final é: o que esses eventos significam para nós hoje? Deixe nos comentários e curte esse vídeo.